Um ponto muito importante para a gente é a avaliação do consumo de frutose. Você vai encontrar frutose muito rica em xarope de milho, alimentos ultraprocessados, barrinhas de cereais ricas nesses componentes, refrigerante, suquinho de caixinha industrializado e por aí vai. Você encontra bastante no mel também? Também tem. No açúcar de mesa? Também. Açúcar União? Uhum. Em suco também tem um pouquinho mais em comparação com as frutas de modo geral. Então não é que o suco é proibido, mas concorda que a fruta é mais interessante? Tem mais fibra, vale mais a pena. E a concentração de quantidade de frutas aqui dentro é muito maior do que no alimento mesmo. Então repara que essa frutose, o problema principal é o alimento que é ultraprocessado, industrializado. Então esse que é realmente um problema para a gente, o excesso de gordura, frutose em alimentos que são industriais. Não dá para culpar as frutas, porque é muito improvável que você consuma tanta frutose em fruta. O mais comum mesmo é realmente no consumo de alimentos que são ultraprocessados. Pois bem, então qual que é o problema da frutose? Aqui no nosso intestino, célula intestinal enterócito, você vai encontrar algumas proteínas, como SGLT1 e GLUT5. No caso, o GLUT5 é especial para a absorção da frutose. Tudo bem, então tem uma portinha só para frutose? Tem. Uma porta VIP. Já começa daqui, ó. Você vai perceber então que a frutose é muito altamente absorvível. Então, quando ela chega mais, ela tem uma portinha só para ela. Só que além disso, essa frutose ela pode ser utilizada pelo próprio intestino como uma fonte energética. Só que se é muita frutose chegando aqui, ó, boa parte passa para a circulação. E aí, na verdade, a porta de entrada antes da circulação, o primeiro território que ela chega é quem? O fígado. Então a frutose sai do intestino, sistema porta-hepático, chega no fígado com tudo. E quando ela chega no fígado, reparem que existe uma via que também é preferencial para ela. Quando eu falo em glicose mesmo, ela segue essa via glicolítica. Já a frutose, ó, ela tem essa via e ela tem essa outra via. Então são vias distintas, que são duas vias. Ambas as vias podem converter a frutose em ATP, em energia, tá tudo certo. Só que se eu tiver muita frutose chegando aqui, eu posso também ter uma conversão dessa frutose em gordura, em ácido graxo. Então se eu comer glicose demais, vai virar ácido graxo, vai virar gordura? Vai. Se eu comer frutose demais, vai virar gordura? Vai. Só que a frutose tem um caminho que é bidirecional. Ela tem duas vias. Independente se tem insulina, se não tem insulina, ela está lá, jorrando como se fosse uma torneira aberta. E isso, claro, se você comer frutose em excesso. Então, alimentos ultraprocessados, industrializados, ricos em xarope de milho de glicose, eu tenho uma chance maior de elevar gordura hepática. Então, por conta disso, se eu tenho um paciente, talvez que seja até magro, sabe aquele paciente falso magro? Que no IMC é eutrófico, mas que ele tem mais gordura corporal e menos massa muscular? E é um paciente que não treina, é um paciente que é sedentário, é um paciente que toma um monte de Coca-Cola, um monte de suquinho e tal e tal. Esse paciente talvez não tenha um perfil de sobrepeso e obesidade, mas ele tem todo um perfil alimentar e sedentário que é condizente com esse quadro, desde que ele tenha um alto consumo de frutose também. Então, você vai encontrar pacientes magros, eutróficos, que têm esteatose hepática por conta de questões alimentares. Pode ser aquele paciente assim, ó, que ele tem esse hábito de consumo de refrigerante, de suco e tal, não tem uma boa alimentação, e chega no final de semana, ele vai lá e toma um monte de álcool, sai para festa, balada e toma cerveja, vinho, uísque, gin. Então, eu tenho 2 pontos aqui. Alimentação desregulada, juntamente com álcool. E ele pode também ter esteatose hepática. Ele até se espanta. Nossa, mas eu nem tenho tanto peso assim.
para ter esteatose, mas ele tem. Então, muito paciente nosso não tem sobrepeso, não tem obesidade, mas tem esteatose hepática. Então, nesse caso, saibam avaliar qual que é o motivo da esteatose hepática. É realmente muito superávit calórico ou é escolha alimentar inadequada? Quais são os alimentos associados? Ó, nesse caso aqui, ó, camundongos, nós temos dieta padrão e adição de frutose. No caso aqui, ó, quantas, tem 9 aqui laranjas? Acho que é 9, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12? 13. Fizeram 13, então, laranjas. A quantidade de frutose em 13 laranjas. Existiu aumento de esteatose? Existiu, mas, gente, 13 laranjas. Eu acho que ninguém aqui vai comer 13 laranjas. Uma coisa é, uma paciente que seja fisiculturista, ela merece mais caloria, ela merece mais carboidrato, ela treina para tal. Agora, um paciente sedentário, se ele comer 13 laranjas, e lembrando que o suco de laranja, quando você faz, vai ali umas 4, 5 laranjas. Então, tem que tentar evitar esse suco de laranja. Se eu pensar num paciente que tem esteatose hepática, então muito suco de laranja realmente não é legal. Suco de uva, uma bomba de carboidratos, então também não é legal. Mas outra coisa é, eu duvido que ele vá comer 13 laranjas. Até botou aqui, 13 laranjas para um rato de 2 quilos. É que eles fazem um isolamento, não tem tanta... Eles pegam só o extrato da frutose mesmo. Então, tadinho do bichinho, né? Nem consegui nem começar, né? Já começa por aí. Então, é a frutose isolada. É a frutose isolada equivalente a 13 laranjas. Então, são 12? Então, são 12. É que eu não contei direito. Mas, enfim, essa quantidade aqui, para o paciente comer 13 laranjas, vai até machucar o dente dele, né? A gengiva vai pro saco. Então, não faz sentido. Mas reparem que esse consumo de frutose, ele aumentou, ó, entre crianças e adolescentes. Por quê? É muito refrigerante, é muito suquinho capo, por aí vai. Então, se puder evitar, melhor. Esse outro trabalho mostra pra gente o consumo de 8 bananas, equivalente a 8 bananas. No caso aqui a gente tem, ó, essa proporção entre glicose e frutose. Tem mais frutose do que glicose. Aqui é equivalente, glicose e frutose. E aqui é só glicose. Então, essa imagem aqui, ó, mostra que quanto mais frutose, mais lipogênese, equivalente a 8 bananas. Mas, Aline, eu sou fisiculturista, eu como 10 bananas. Tá bom, você treina para tal. Não tem problema. Agora, uma coisa é um paciente com obesidade comer 8 bananas por dia. Então, saibam que isso aqui são só extrapolações, para que vocês vejam essas equivalências em frutas. Mas se você tiver em déficit calórico e comer 8 bananas por dia, não tem problema. Aí eu fiquei o dia inteiro na dieta da banana. Eu só comi 8 bananas e mais nada. Não dei ideia, né? Não dei ideia. É só 8 bananas e mais nada. Não vai ter esteatose hepática. Então, reparem que o mais importante é ou superávit calórico ou déficit calórico. A composição alimentar, claro que vale. Mas eu quero que vocês saibam que isso daqui só é deletério quando a composição alimentar é ruim. Aí um paciente come super mal, muita caloria, muito ácido graxo saturado, muito açúcar e também 8 bananas. Aí é ruim. Mas é saber equilibrar todos esses pontos para que tenha benefício. Aqui no caso, um trabalho que traz para a gente chama carbono 13. É um carbono que ele é marcado e você sabe a origem de onde que ele vai. Então, você comeu o alimento com carbono marcado. E você vai olhando qual que é a orientação desse carboidrato no seu corpo. E ele fala o seguinte, quando você come frutose, ó, boa parte é metabolizada pelo seu intestino, quando a frutose é pequena. Ou seja, se eu como em fruta, meu intestino já usa para ele. Outra coisa é em excesso. Foram várias latinhas de Coca-Cola. Aí é uma outra história. Sem contar que a fruta tem vários agentes importantes, tem fibra, tem compostos bioativos, tem vitaminas, tem minerais. Então, não dá para culpar a fruta. E esse trabalho, com mais de 500 mil pessoas, avaliou 17 estudos que quanto mais fruta consumida, menos adiposidade, menos circunferência da cintura. Então, não dá. E, gente, mais de 500 mil pessoas. Não dá para culpar a fruta.
O prejudicial mesmo, ó, alimentos ultraprocessados com xarope de milho rico em frutose. Então, leiam o rótulo. Cautela com isso. E não dá pra falar isso aqui, né? Você vai encontrar aí gente que fala, ai meu Deus, porque a fruta causa cirrose, que matou meu paciente. Não dá. Começa com A o nome. Não vou continuar, vocês continuam aí. Mas é isso daí, né? Então não dá pra falar que o paciente vai morrer por causa de uma fruta, coitado da fruta. Certo? Então, frutose em excesso não é legal mesmo, mas em excesso. Então dá pra usar sem problemas.